Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que continue se cuidando, lembrando da importância da vacina, que vacina é vida. Hoje nosso encontro com cidadania é uma mescla de convívio e de trabalho, porque hoje nós falaremos sobre a linguagem corporal. O título de hoje é Expressão Corporal e Motricidade. O ser humano ele é um ser biopsicossocial, quer dizer, ele tem que ser olhado em sua amplitude, biologicamente falando, psicologicamente e socialmente. Quando nós dizemos motricidade, ela é definida como um conjunto de funções nervosas e musculares que permite os movimentos voluntários ou automáticos do corpo. A motricidade ela pode ser compreendida como a sucessão de posturas e movimentos divididos em três categorias: movimentos, reflexos, movimentos rítmicos e movimentos voluntários. E aí a gente faz a seguinte pergunta: o corpo fala? Nesse momento, eu acredito que vocês estejam já respondendo muito rapidamente, sim, ele fala. Eu diria até mais, às vezes, em determinados momentos, como a gente vê aqui nessas expressões, nessa imagem ao centro, o corpo às vezes parece gritar. A nossa palavra emudece, mas a gente consciente ou inconscientemente, nosso corpo a todo momento está emitindo uma mensagem. É a comunicação humana. Se pararmos para pensar também, de tempos para cá, os processos seletivos das empresas estão inovando, seja com jogos, seja com atividades mais lúdicas, como por exemplo teatro, expressões corporais, e não se encontra mais aquela pergunta: onde você se vê daqui a 5 anos? A gente ainda vê, claro, alguns processos seletivos dessa forma, ou então aquelas perguntas como: me fale suas qualidades, me fale seus defeitos, ou então quem sou eu? Sim, isso faz parte. Mas algumas já estão inovando porque acreditam que, na verdade, às vezes a gente pode ensaiar uma resposta para essas perguntas clássicas, mas a situação vai começando a mudar e essas empresas começam a perceber maneiras criativas de conhecer os seus futuros funcionários, surpreendendo-os com situações inusitadas e lúdicas nos processos seletivos. Por que isso? Não é somente para deixar os candidatos mais à vontade ou tornar o recrutamento menos burocrático, mas também propicia conhecer melhor. Numa entrevista formal, normalmente não é mostrado informações e características pessoais da personalidade, inclusive situações como uma comunicação, um momento mais empático, relação interpessoal. A expressão corporal, ela se bem observada, ela pode dizer várias coisas. Se eu ando, por exemplo, com os ombros para baixo ou olhando constantemente para o chão, o que nos passa? Tristeza ou então desânimo, medo, às vezes um pouco seja de vergonha, ou então se eu fico mexendo as mãos ou os pés demais sentado, balançando muito as pernas ou os pés, nos dá indícios de nervosismo, de estresse ou de ansiedade. Às vezes, uma mão na cintura ela pode remeter à impaciência, à necessidade de receber uma atenção imediata ou de para tratar algum assunto específico. Quando eu cruzo os braços de forma muito fechada, né? De forma muito enrijecida, às vezes pode ser um comportamento que demonstre uma posição de defesa ou de irritação. Eu coloco às vezes porque a gente não pode, como o ser humano é único, então varia muito de uma outra pessoa. Por isso que eu digo, pode demonstrar, né? Ou então ficar mordendo os lábios. Ultimamente a gente usa máscara, mas se não tivesse, né, situações como ficar mordendo os lábios, pode ser um sinal de preocupação, de nervosismo, de ansiedade, de receio. Da mesma forma, o estalar os dedos, a impaciência ou então a frustração. Por outro lado, se você busca se sentar de forma a estabelecer um contato visual com a pessoa, ou então pernas bem ali colocadas no momento de sentar, ou seja, de uma entrevista, pode demonstrar firmeza, pode demonstrar confiança. Vocês já ouviram falar sobre a regra dos 7, 38 e 55%? Esta é o que chamam da nossa anatomia emocional. A gente pode encarar
ela é definida, dividida de 3 formas: verbal, visual e vocal. Eu não sei vocês, mas eu me surpreendi ao saber dessa pesquisa. Verbal. As palavras assumem apenas uma importância de 7% em nossa comunicação humana. O vocal, que é o nosso tom de voz, ele tem importância de 38%. E o visual, quer dizer toda a nossa linguagem corporal, uma importância de 55%. Então vocês percebem como o corpo humano, como toda a nossa expressão, ela fala. Da mesma forma, o chamado feedback, que em aulas passadas no nosso canal do YouTube tem uma aula sobre feedback, é a chamada que seria o momento de conversar, o momento de avaliação, né, um retorno para o funcionário, para uma avaliação. Eles evitam que seja, inclusive, vamos supor, escrito por e-mail, principalmente pela questão da pandemia. O ideal é fazer pessoalmente. Por quê? O meu tom de voz ele já vai passar uma tranquilidade, ele vai passar uma assertividade. Eu posso fazer uma crítica, mas o meu tom de voz está sendo de forma positiva. Às vezes, o que eu vou escrever criticando ou pontuando alguns pontos que não foram bons, a pessoa ao ler vai sentir uma frieza e não vai receber da mesma forma. Então, o ideal é que seja feito pessoalmente ou que pelo menos seja então que tenha o tom de voz envolvido nesse feedback. Então, alguns estudiosos eles vão colocar que ensinar uma criança a ler e a escrever não lhe garante total desenvolvimento de uma capacidade de comunicação. Eles querem dizer que, em muitas situações, se sobrevaloriza na escola a expressão oral e escrita, quando grande parte da comunicação depende da interpretação da linguagem corporal, que transmite padrões e estados emocionais. Então, aí a gente vê a importância de que trabalhar outras atividades ligadas à arte, ligadas ao desenho, ligadas às brincadeiras de mímica, às expressões corporais, ao teatro, tudo isso de um aprendizado lúdico vai fazendo com que a criança vá interagindo naquele espaço com as outras pessoas e com o seu próprio corpo também. Então, a expressão corporal, a gente pode entender, o movimento humano apenas apresenta 3 características singulares: a plasticidade, a expressão e o ritmo. A plasticidade, ela possibilita realizar uma grande diversidade de movimentos como postura, a minha mão, tudo que o ombro ele permite essa fluidez, eu vou conhecendo o meu corpo. Então são posturas, são equilíbrios, saltos, voltas, passos, a dança. Então, usando essa técnica corporal básica para correr, para puxar, para empurrar, para mudar de direção, tudo isso traduz um caráter plástico do movimento. Nós podemos dizer que da mesma forma que existe um vocabulário que nos permita ler e escrever, existe também um vocabulário corporal que possibilita a realização de movimentos variados. A expressão. Nós podemos realizar grande número de movimentos e junta-se a isso a capacidade expressiva do corpo, ou seja, podemos mostrar através do movimento as nossas ideias, a nossa expressão, os nossos sentimentos. E aí a gente vai vendo que é de extrema importância porque o nosso corpo é a nossa mente subconsciente. Eu posso, num momento afetivo, num momento familiar, não somente ambiente de trabalho, mas o meu corpo está dizendo se eu ainda estou chateada, seja com o namorado, com o marido, com a família, com amigos, não é? Às vezes a nossa posição mais assertiva, inclinada para a pessoa, então quando a gente está brava, você pode estar sentada, mas seu joelho está virado para o lado oposto, você pode estar com o rosto ouvindo, mas o seu ombro e toda a sua postura está virada para o lado oposto. Quer dizer, a gente mostra que não está fluindo naquele momento. Eu estou chateada, eu estou com outros sentimentos e emoções. Então, a todo momento, quer queira, quer não, nós estamos passando mensagens. Então, o movimento, ele constitui uma forma de exteriorização da nossa personalidade. Por isso, nós afirmamos sim que o corpo fala. E friso, o corpo é a nossa mente subconsciente.
E aí, em terceiro, nós temos o ritmo, que é um movimento corporal que pode ser realizado, um ritmo marcado pela voz, um ritmo marcado pelos pés, um som ambiente. Já ouviram falar de pantomima? Pantomima é a arte de narrar com o corpo. Alguns vão dizer que veio de Roma, mas mais ainda, lá para trás um pouco, a gente pode pegar a origem na Grécia, no teatro romano. E a pantomima vem de pantomimos, que é aquele que imita tudo. Eles procuram a forma perfeita, a estética da linha do corpo. É uma arte que exige o máximo do artista. A gente vê a diferença, vocês vão pensar, é mímica? Olha, existe uma diferença. A mímica já nos remete uma diversão. É uma atividade mais, de certa forma, passa uma mensagem mais leve. E a pantomima é uma vertente da mímica, mas no sentido, vamos supor, até mais sério e mais profissional. Nós, por exemplo, falamos de Denise Stoklos. Denise Stoklos é uma ucraniana e naturalizada brasileira. Inclusive, eu vou estar encaminhando, assim que estou encaminhando essa aula, e também um link do YouTube, onde vocês vão acessar um vídeo onde ela diz, muito bonito, inclusive é esse título, que o nosso corpo emana luz. Então, ela vai fazendo todos os movimentos, a gente tem que deixar fluir. E quando a gente dobra, quando a gente fica muito sisudo, são pontos de luz que a gente deixa. E às vezes vai gerando, inclusive, vocês já ouviram falar que um torcicolo, um mau jeito, às vezes o nosso corpo com nozinhos, digamos assim, com tensões. Por isso que a gente tem que deixar essa expressão corporal ali, nossa, é para nós, ali fluir e conhecendo cada centímetro do nosso corpo. Hoje, essa aula é para nós vermos a importância da expressão corporal que ajuda na nossa comunicação, não somente para o trabalho, mas lembrando também para a nossa vida pessoal, porque ela cria empatia, ela cria conexão, ela transmite mensagens e impressões, ela transmite segurança ou insegurança, interesse ou desinteresse, transmite respeito ou transmite desrespeito. Quem já assistiu um filme de Charlie Chaplin? Aliás, eu digo não somente Charlie Chaplin, mas Mr. Bean. Gente, a gente não precisa de legenda, não precisa deles falarem. A expressão corporal deles, do nosso conhecido Carlitos ou de Mr. Bean, eles dizem tudo e nos divertem. E também passam, no caso o Mr. Bean nos diverte, e Charlie Chaplin, ele passa também toda uma crítica social. A gente pode ver isso em Tempos Modernos. Vocês podem, isso tudo está no YouTube, os vídeos dele. Tempos Modernos e Em Busca do Ouro em especial. Charlie Chaplin, nasceu em 1889 e faleceu em 1977. Foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Ele foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo e ficou notabilizado por suas mímicas e através de suas expressões corporais, que, como eu disse, não precisa em nada de legenda. E ele dizia que ele queria ser lembrado, se fosse para escolher um filme, ele queria ser lembrado por Em Busca do Ouro. Vale a pena vocês assistirem esse filme, onde ele fala sobre aquela era, foi um período onde muitas pessoas foram para o Alasca em busca do ouro e muitos morreram. Então ele faz essa crítica. Tempos Modernos, ele faz uma crítica e uma brincadeira, uma ironia ao nazismo e à manipulação e brincando ali com o globo, como também, desculpa, o ditador, né? Essa analogia, essa brincadeira, ironia com relação ao nazismo, e Tempos Modernos sobre a industrialização, sobre a era das máquinas, se sobrepondo ao trabalho do homem. Então eu finalizo hoje com uma frase de Charlie Chaplin, que é: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e termine sem aplausos. Bom, por hoje é só. Um excelente final de semana para vocês. Friso novamente, vacina sim, vacina é vida. Então, fiquem bem e continuem se cuidando.